Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Chegamos ao final da semana, foi muito bom estar com você durante todos esses dias, juntos estudando a Palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia e porque você também levou esperança às outras pessoas compartilhando esse vídeo com elas. Muito obrigado, continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos a mais uma reflexão e um resumo do que nós estudamos durante a semana. O Evangelho de João é maravilhoso. Ele não é mais importante do que os outros três. Todos têm o mesmo nível de importância, claro, obviamente. É a palavra inspirada de Deus tanto quanto foi Mateus, Lucas e Marcos. Mas João, ele traz as histórias de Cristo sob uma perspectiva diferente. Ele demonstra que Jesus é de fato Deus. E a intenção de João, logo de início, é demonstrar que aquele que andou entre eles, chamado Jesus, era o próprio Deus encarnado. O capítulo 1, versículo 1 nos diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí lá embaixo, no verso 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do Pai, né? Do Filho unigênito. Então, perceba que a intenção desde o primeiro capítulo, desde o primeiro verso do Evangelho de João é demonstrar que Jesus de fato era divino. Por isso ele não usa a palavra milagres aqui, ele usa a palavra sinais. Sinais. Aí nós vimos o primeiro sinal lá em Caná da Galileia, Jesus transformando água em vinho, e aí os discípulos em respostas creram nele, né? Porque afinal de contas os discípulos vieram de João e se transferiram para Cristo, começaram a seguir a Cristo, mas eles precisavam de evidências palpáveis de fato, que de fato Jesus era o que dizia ser o Filho de Deus. E aí os milagres foram se acumulando, que João chama de sinais. E um dos impressionantes milagres foi aquele da cura do paralítico de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Muito bem, 38 anos aquele homem num sofrimento terrível. Eles acreditavam, aquelas pessoas que ali estavam, que um anjo agitava as águas. O primeiro que entrasse na água seria curado. Não seria isso uma evidência de justificação pelas obras? Ou seja, se eu tenho força, eu recebo um milagre? Isso está em oposição direta à graça. Aí o Senhor Jesus entra na cena, porque sempre Jesus faz isso. Quando há concepção errada acerca das coisas espirituais, o Senhor Jesus entra em cena para corrigir. E aí estava aquele homem e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Claro que ele queria um milagre. O homem começa a se justificar: olha, Senhor, não tem ninguém que me leve quando a água é agitada, estou aqui há 38 anos e tal. E Jesus então disse para ele: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ou seja, não é pelo seu esforço, é pela sua crença, é pela sua... porque eu tenho misericórdia de você, não porque você pode fazer alguma coisa por si mesmo. Porque você não pode fazer nada por si mesmo, a minha misericórdia vai agir. Eu sempre digo que a impossibilidade do homem se torna a oportunidade divina. Quando a gente não pode, o Senhor Deus entra com o seu favor e a sua providência para nos ajudar. Ellen White vai dizer acerca do paralítico Betesda, fazendo uma aplicação espiritual para cada um de nós, né? Talvez tenhamos as duas pernas funcionando ativamente, mas às vezes podemos também sermos paralíticos espirituais. E Ellen White vai dizer assim na parte de sexta-feira: por meio da mesma fé podemos receber cura espiritual. Pelo pecado fomos separados da vida de Deus. Temos a alma paralisada. Por nós mesmos somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico era incapaz de andar. Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ser curado? Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Creia na palavra dele e ela se cumprirá.
Ponha sua vontade ao lado de Cristo, seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador, que pela longa transigência aprisiona a mente e o corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele transmitirá vida à pessoa que está morta em sua transgressão. Olha que maravilha, né? Talvez, como eu estou repetindo porque é importante, talvez tenhamos vigor, não tenhamos nenhum tipo de deficiência física, mas talvez possamos estar sofrendo da pior deficiência possível, que é a deficiência do pecado. Nós, como pecadores, nós acabamos nos rendendo aos prazeres dessa vida pecaminosa que tanto nos afasta de Deus e degrada a nossa própria vida, né? Mas esse texto me dá esperança. Olha o que ele diz: não espere sentir que está curado. Creia na palavra dele e ela se cumprirá. Quando Jesus disse, levanta-te homem, que ele não sentiu curado. Ele simplesmente agiu de acordo com a palavra, crendo nela. E o milagre aconteceu. Moisés, quando foi dito para ele, marche, o mar ainda estava fechado. As ondas vinham e quebravam sobre a praia, como sempre fizeram. Mas quando ele agiu em obediência à palavra poderosa do Criador e entrou naquele mar e feriu com um cajado aquelas águas, elas se abriram. Pega um cajado, vai lá no mar, pela sua própria força, você vai bater e vai ficar cansado e nada vai acontecer. Mas se Deus falar para você, bata porque o mar vai se abrir, creia na palavra de Deus porque ela é poderosa, ela pode abrir. E aí ela termina dizendo, olha, você que é pecador, você que se encontra aprisionado pela longa transigência com o pecado, que aprisionou tanto a alma como o corpo, a mente e o corpo, Cristo é capaz de libertar você, viu? E Ele anseia, Ele tem ansiedade por te libertar. Ele vai transmitir vida à pessoa que está morta pela transgressão. Olha, o segredo é Cristo. Pastor, se eu não me conhece, eu tenho alguns desejos, algumas tendências pecaminosas que eu me envergonho somente de pensar nelas. Ei, amigo, tentar se curar sozinho é o mesmo que aquele homem há 38 anos estava tentando fazer. Paralítico, tentar entrar nas águas primeiro do que todos os demais. Impossível, ia morrer de velhice e não conseguiria entrar. Por quê? Porque ele estava paralisado, era impossível que ele entrasse, a menos que alguém o ajudasse. Você tentando purificar seu coração por si próprio é como aquele paralítico tentando entrar na água, impossível. A única chance que você e eu temos de nos libertarmos dessas coisas que nos aprisionam é irmos rapidamente para Cristo. Aquele homem só recebeu a cura porque Cristo o encontrou. Nós só receberemos a liberdade completa do poder do mal que nos aprisiona por meio de Cristo. Então corra para Ele hoje. Vá, sem demora, se caia de joelhos, se incline diante dele e ore pedindo a Jesus a misericórdia, a mesma misericórdia que Ele derramou no coração daquele homem paralítico para que Ele possa também te curar da sua paralisia espiritual. Ore comigo, querido Deus, querido Jesus, por favor, nos ajude. Somos paralíticos espirituais, temos desejos que nos aprisionam, pecados que nos degradam. Ó Senhor, nos liberte, Pai, por favor, pelo poder que o Senhor operou na vida daquele homem, curando da sua paralisia, também nos cure da nossa paralisia espiritual e nos faça melhores, Senhor. Faça-nos rejeitar, odiar, ter nojo do pecado, para que possamos estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. No nome sagrado de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você durante a semana. Amanhã começaremos uma nova semana, lição 2, eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.